Oi, saudações a todos. Dando continuidade aqui, né, às demonstrações de uso, né, do Inkscape, né. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz aquele layout de viveiro que a gente fez na aula passada. Eu apaguei aqui tudo, né, porque como a gente vai fazer um novo desenho, vou limpar aqui. Vou mudar o título também do nosso desenho, né? Layout de viveiro escavado. Layout de viveiro escavado. Para piscicultura, né? Porque esse termo viveiro, dependendo da formação da pessoa, cada um entende de uma forma diferente. Eu conversando com os colegas agrônomos, para eles o viveiro é o de planta, né? E pra gente o viveiro é o de peixe. E aí, como são estruturas diferentes, né? Uma não tem nada a ver com a outra. Acho bom deixar sempre clara essa diferença, assim. Cai naquela questão que eu sempre falo, né? Que as palavras têm contexto, né? Enfim, como eu falei para vocês, eu tenho o hábito de fazer o desenho aqui em escala original, né? Mas no caso do viveiro, como ele é muito grande, não cabe aqui, não caberia aqui fora da folha de desenho. Deixa eu ver aqui como é que ficaria. Eu vou usar o viveiro naquele modelo da PL Piscicultura, né? Que foram os viveiros que foram escavados a partir de 2015 aqui na zona rural de Presidente Figueiredo. Eles mediam 80 metros, né, de comprimento, que seria 8.000 milímetros, né, na escala natural, e a largura seria de 30, né, eles mediam 80 metros de comprimento por 30 de largura. Eles medem ainda, né, porque eles estão construídos, continuam na zona rural. Ó, não cabe, é muito grande. Então, assim, nesses casos aí que não dá para trabalhar com a escala natural, eu trabalho numa escala reduzida mesmo. E aí a escala reduzida, assim, que eu acho mais fácil de trabalhar, aí isso é importante também, eu trabalho numa escala reduzida, mas também numa escala que seja fácil de trabalhar. E a escala mais fácil que eu, nesse caso aqui do viveiro, é 1:1000, né? 80 metros vira 80 milímetros, né, de largura, e 30 metros, né, que seria a largura do viveiro, mas no caso, como a gente está fazendo aqui um retângulo, vira 30 milímetros. E aí fica mais fácil de trabalhar dessa maneira, nessa escala reduzida, 1:1000. Então tá, mas aqui eu estou começando direto com o layout do viveiro, né? Vamos começar primeiro com o perfil, né? Fazendo um perfil básico que vai ajudar a gente a entender melhor o layout, né? Lembrando que o perfil é uma vista em corte lateral do viveiro, né? Seria a vista da escavação, né? Do fundo e dos taludes, e o layout seria uma vista superior, né? Evidenciando essa questão do comprimento, largura, e também a gente tem uma forma de representar a profundidade e talude no layout, mesmo sendo uma vista superior. A gente tem uma forma de fazer essa representação da profundidade e da inclinação dos taludes. Vou começar aqui o layout, né? Vendo de lado, né, o viveiro ele teria 80 metros, né, de comprimento, nesse sentido. A profundidade é variável, né, por causa do fundo, né? Tem algumas recomendações, né, que a gente trabalhe com a variação de fundo de 2 a 5%. Tem que ter uma declividade, que é para
para a água poder escorrer e não empoçar no fundo do viveiro. E aí, como esse fundo é variável, eu vou botar aqui a 1 metro para não atrapalhar depois o desenho aqui do fundo. Aqui tem 80 metros, né? 80 milímetros, que representa 80 metros no objeto real, usando a escala 1 para 1000. Vou desenhar aqui a margem, né? Vou botar esse marrom escuro aqui. Opa. Deixa eu ajeitar aqui. Desenhar aqui, vou dar uma margem de 3 metros. E a altura aqui na parte mais funda, né, do viveiro, representando dessa maneira, né, aqui a parte mais funda e aqui a parte mais rasa. Vou usar 2,1 metro. E eu encosto aqui no cantinho. Do outro lado eu faço uma coisa parecida, né? Desenho outro retângulo aqui. Vou usar a largura 3 metros também, que seria a margem aqui de 3 metros. E a altura eu vou usar 1,5. E aí tá, a gente já tem as duas profundidades aqui do viveiro definidas, né? Na parte mais rasa ele vai ter 1,5 metro de profundidade, e na parte mais funda ele vai ter 2,1 metro. Dá uma média de 1,8, uma profundidade média de 1,8 aqui no meio, que é a profundidade média desses viveiros da PL, né? Não sei se os beneficiários já modificaram a profundidade, mas até onde eu lembro era essa a profundidade. Mas também não interfere não, a gente tá trabalhando no desenho aqui. Vocês podem variar a profundidade no projeto de vocês, né, conforme a necessidade. Fizemos aqui a largura, o comprimento, né, do viveiro. Desenhamos aqui a margem, né? Vamos desenhar também os taludes agora. Mais um retângulo. O talude, como eu expliquei em sala, né? Ele tem uma deixa eu selecionar aqui. Ele tem uma inclinação, né, que é medida em proporção, né, 1 para 1 se o talude for 45 graus, 1 para 2 se o talude for um pouco mais suave, né, para cada 1 metro de profundidade de talude ele vai ter 2 metros de base, ou 1 para 3, né, que é o mais suave de todos, que para cada 1 metro de profundidade ele tem 3 metros de base. Na sala a gente usou 1 para 1, né? Se eu bem me lembro. Aqui só para variar a gente vai usar 1 para 3, que seria 2,1 metros de altura, né? De profundidade aqui no talude, e 2,1 vezes 3, né? Dá 6,3 de base. Mas aí tem essa possibilidade também, se a gente pra gente não ficar fazendo cálculo no caderno, né, à mão, a gente pode colocar direto aqui na interface do Inkscape para ele já fazer o cálculo direto pra gente. 6,3. Aqui vai ser o talude, né? Depois a gente vai puxar uma linha inclinada daqui até aqui. Vou já mostrar para vocês. Vou só terminar aqui o outro talude. O outro talude aqui tem 1,5 metro, né? Então 1,5 de altura, e a largura 1,5 vezes 3. Vamos continuar respeitando a inclinação de talude 1,3.
encaixa aqui bem certinho e tá aí, posicionamos já os nossos guias, né? A guia para a gente desenhar o perfil do viveiro. Perfil básico, né? Sem sistema hidráulico, sem nada, só a escavação mesmo. Para desenhar o perfil, né, vamos usar a ferramenta pincel, né? Ferramenta lápis. Começando aqui na margem, né? Para outra. A linha tá invisível, né? Eu tenho que colocar, tiro o preenchimento, coloco um contorno, tá aí a linha. Então aqui a margem, né? Aqui o talude da parte mais funda do viveiro. Aqui o fundo, a declividade do fundo, talude da parte mais rasa e 3 metros da margem do outro lado. Então tá aqui o nosso perfil de viveiro, né? Vou apagar esses, não vou deixar esses quadradinhos aí, porque vai servir como guia, né? Então tá, esse é o perfil. Aqui a gente vê como seria a escavação do viveiro, né? Como se a gente tivesse cortado a terra na metade do viveiro. E aqui a gente consegue ver como seria a escavação, né? No projeto definitivo, né? Inclui sistema de abastecimento aqui na parte mais rasa, né? E o sistema de drenagem aqui na parte mais funda. Se tiver uma caixa de despesca também entra junto com o sistema de drenagem, né? Quem já foi lá em Balbina, nas visitas técnicas lá no CTTPA de Balbina, viu as caixas de despesca lá como são. É uma estrutura de alvenaria aqui na base da drenagem. Enfim, vamos lá pro layout agora, né? Ferramenta retângulo de novo. Pega toda a largura, todo o comprimento, aliás, do viveiro, né? Do perfil que a gente desenhou. Vou colocar um preenchimento, tirar o contorno, porque fica mais fácil de trabalhar. E aí configura aqui, a largura já está em 80, né? Porque a gente usou como base o perfil, né? Que a gente desenhou aqui. Precisa só colocar a largura do viveiro, que é 30, né? 30 metros. Ajusta aqui bonitinho, vou deixar numa cor, deixar esse verde mais escuro aqui. Vou deixar marrom, né? Que seria como se a gente estivesse vendo o viveiro seco, né? Marrom mais claro. Não tem uma cor legal, mas vai essa daqui, esse laranjinha mesmo. Seria como se a gente estivesse vendo o viveiro seco, né? A água, geralmente, a gente dá uma folga, né, de 20 centímetros na água e a gente vê, quando o viveiro está cheio, a gente vê só uma pontinha de terra e o restante de água. Mas não é isso que a gente vai representar aqui, né? Então, a gente já desenhou aqui as margens, fez esse retângulo de 80 por 30, representando as margens do viveiro, né? Aqui a gente já está desenhando o layout, que seria a vista superior, como se a gente estivesse vendo ela de cima. Eu posicionei ele aqui em cima só para facilitar o trabalho. O certo seria posicionar ele aqui embaixo, imaginando que o viveiro está rolando nesse sentido aqui, de cima para baixo. Mas aí, para facilitar, vamos trabalhar aqui em cima. Para os taludes, a gente representa o talude aqui na hora de representar, ele é uma diagonal, ele viria uma diagonal que seria uma representação do cruzamento dos taludes, né? Desse talude daqui
cruzando com o talude dessa margem aqui, né? Dessas duas margens, ele forma uma linha diagonal aqui. E essa linha diagonal vai representar esse talude aqui, esse retângulo que a gente desenhou aqui. Só que aqui a gente representa 6.3 por 6.3, é um quadrado certinho, né? Aqui embaixo a gente representou 2 por 1 por 6.3 no perfil, né? Para representar a inclinação 1 para 3. Aqui na vista do layout, né? Na vista por cima, a gente desenha um quadrado mesmo, de 6 por 3, 6,3 por 6,3. Ctrl C, Ctrl V, aqui do outro lado a mesma coisa, né? Fazer outra cópia aqui. Desse lado aqui, ele não vai ser mais 6.3, ele vai ser 4.5, que é a base desse talude aqui. Então, 4.5 por 4.5. Encaixa aqui, ó, viu que ele encaixou certinho. Ctrl C, Ctrl V e coloco aqui do outro lado. E aí tá, a gente já tem as guias tudinho para desenhar o layout básico assim do nosso viveiro, né? Nos moldes dos viveiros da PL, né? Vou traçar aqui a primeira diagonal, tá invisível de novo, eu vou colocar um preenchimento, vou tirar o preenchimento e colocar um contorno. Outra diagonal, mais uma aqui. Não precisa fazer o retângulo aqui das margens, porque na hora que a gente faz isso daqui, tira o preenchimento e coloca o contorno, já o próprio retângulo que a gente usou para delimitar comprimento e largura do viveiro já vira desenho da margem. Aqui esses quadrados aqui de guia a gente já pode apagar. Ferramenta lápis. Se vocês lembram, né, da representação de layout de viveiro, ele é um retângulo com um trapézio no meio. Na hora que a gente faz esse trabalho aqui de conectar as diagonais, né, os cruzamentos do talude com a ferramenta pincel, naturalmente vai aparecer esse trapézio. Então a gente não precisa medir nada não, a gente só mede mesmo aqui a margem e os cruzamentos dos taludes, né? Fazer aqueles blocos guias. O restante a gente não precisa medir nada não. E tá aqui o layout, né? Desenhamos nosso layout. Deixa eu só... Eu vou agrupar ele aqui só para facilitar o trabalho aqui, para ele não ficar desmontando, né? Como eu disse, ele fica aqui para baixo, né? Ele não fica aqui para cima. Deixa eu botar mais 20 milímetros, se a gente fosse representar ele. Deixa eu apagar esses... Vou apagar aqui esse perfil, porque como não foi da prova, né, da avaliação de vocês, eu só pedi o layout mesmo. Eu vou deixar aí, só para ficar como representação, né, de como que a gente conecta o perfil do viveiro com o layout dele. Há mais uma observação aqui, ó. Se vocês quiserem, né, também vocês tem que desagrupar aqui para fazer. Vocês também podem trabalhar essa questão do arredondamento dos cantos, né? Se vocês não quiserem essas linhas arredondadas, vocês podem modificar aqui.
Ó, fazer essas modificações. Já ajusta aqui a espessura da linha, né? Eita. Aí. Depois a gente vai ter que reajustar de novo, porque a gente vai ter que mudar a escala do desenho. Mas é só para mostrar isso daqui, ó. Que vocês podem, se vocês quiserem, mudar a forma como o Inkscape representa os cantinhos, né? Vamos deixar arredondadinho aqui porque fica mais bonito. Agrupar tudo de novo. Então tá. A gente está aqui na escala 1:1000, né? Estamos trabalhando na escala 1:1000. Mas aí ficou muito pequeno, né? Vou ver se eu aumento aqui. Ocupar melhor o espaço. Tiro o contorno, né? Porque como eu disse, ele é... Pelo menos no Inkscape, né? Quando a gente redimensiona o desenho com contorno, fica meio complicado, né? Um tanque de 80 eu acho que só dá pra gente duplicar o tamanho. Então, duplica o comprimento, duplica a altura e vou ajeitar aqui a espessura da linha, né? 0,5. E tá aqui o layout, né? Se vocês quiserem alinhar ele, né? Já mostrei pra vocês como é que faz. E tá pronto um layout de viveiro. E aí só lembrando que eu comentei na sala de aula, isso é um desenho bem simples assim do que é feito o desenho, né? De uma condição real, né? Geralmente a gente não trabalha com um viveiro só, trabalha com mais de um, né? Por exemplo, os próprios da APL, né? Eram 2 por propriedade que eram escavados. Projeto APL Piscicultura. Então dupliquei aqui, colei, né? Mas lógico, eles não ficam coladinho, né? Tem que ter um espaço de margem, né? Vou tirar 10. Vim aqui na coordenada Y, né? Já mostrei para vocês como é que faz isso daqui. Vou tirar 10 milímetros, que como agora a gente está na escala 1:500, né? Esqueci de enfatizar isso daí, que na hora que eu dupliquei aqui o tamanho, o que estava em escala 1:1000, a gente foi para a escala 1:500. E aí eu distanciei aqui 10 milímetros, que 1:500 vira 5 metros, né? Seria 2 viveiros com espaço de 5 metros aqui entre eles. Às vezes também é interessante, né? Em alguns designs com mais viveiros, né? Manter espelhar horizontalmente. Manter essa drenagem aqui na mesma direção, né? Vou tirar 10 aqui de novo. Tem 5 metros aqui passando no meio. E aí vocês observem que o abastecimento dos viveiros está aqui desse lado, né? E a drenagem está unificada aqui por aqui, que é uma estratégia interessante, né? Para questão de economia da tubulação da campa dos tubos de drenagem, né? Do sistema de drenagem. Coloca tudo numa canaleta central. Aqui eu espaçei 5 metros aqui de novo, né? Eu fui aqui na coordenada X e tirei 10 milímetros, que seria 5 metros. Geralmente a gente usa esses 5 metros para passar caminhão, né? Caminhão de veículo mais pesado, né? Para a hora da despesca. E nesses
nesse sentido aqui a gente trabalha com espaçamento menor, né? Que é para passar só o pessoa, às vezes um veículo de menos pesado para distribuir a ração, né? Não tem necessidade da gente dar esse espaçamento de 5 metros aqui. A gente pode trabalhar com 3 metros, né? Eu vou tirar 6 porque na escala 1 para 500 fica 3 metros. E a gente usa melhor o espaço. Aqui fica um eixo mais largo para passar o veículo pesado para despesca. E aqui nesse eixo um espaço mais estreito para passagem só de pessoa e veículo mais leve. Vou fazer com 6 viveiros aqui, né? 30 por 80. Vou dar de novo aqui 3 metros de espaçamento. Vou agrupar tudo, né? Porque a gente já teve todo esse trabalho de dimensionar e alinhar na página. E aí fica o nosso layout básico aqui, todo representado. E aí lembrando também que geralmente a gente representa isso daqui alinhado, né, com o norte geográfico, né? Envolve o azimuth, né? O uso do azimuth, vocês vão estudar isso em topografia, georreferenciamento também. Então geralmente a gente envolve aqui também uma inclinação do desenho. Opção transformar, rotacionar. E aqui tem um ângulo de rotação. Geralmente o norte fica aqui nesse sentido, né? É o sentido natural, né? A gente apontando o norte geográfico aqui para cima. E digamos que esse eixo aqui do viveiro tem um azimuth de 68 graus, a gente vai fazer vai rotacionar isso daqui. Aqui ele está 90, né? O norte geográfico está para cá. Esse eixo aqui está 90 graus e na verdade ele deveria estar a 68 graus. 90 menos 68, 22. Ficou muito grande, ficou fora do... Vamos botar 78. 90 menos 78. Digamos que o azimuth aqui dessa margem aqui dos viveiros é de 78 graus. E aí faz o rotacionamento, coloca aqui no cantinho o norte geográfico e tá pronto aqui o layout dos viveiros, né? Tudo alinhado, tudo bonitinho. Aí só lembrando, né, que quando a gente vai fazer esse trabalho aqui do desenho, a gente mantém aqui o original, sem rotacionar, sem nada, até para facilitar, né? Se tiver outras estruturas aqui, se tiver que colocar uma área coberta, uma área de manejo, de manuseio, a gente trabalha tudo aqui, né, no desenho não rotacionado, que vai facilitar o trabalho, né? E depois de fazer todos os ajustes, a gente passa para cá pro desenho e rotaciona, né? Faz esse rotacionamento. Então é isso, gente. Aí qualquer coisa vocês podem me perguntar no IFAM, em sala de aula, qualquer dúvida vocês podem me procurar.